Bom, então essa aula, ela vai tratar sobre o tema esporte, tá? Ela busca abordar esse tema baseada no livro O que é Esporte, do professor Tubino, tá? Professor Manuel Tubino. Nossa aula tem como objetivos aprender o conceito de esporte, analisar o processo histórico de criação do esporte e compreender a relação do esporte com a sociedade. Bom, para isso, analisando primeiramente o conceito de esporte, a gente precisa entender que o esporte ele é uma manifestação da cultura corporal de movimento. Quando a gente utiliza o termo cultura, ele está vinculado a uma criação humana. Então, o esporte, ele faz parte de uma criação humana, certo? Dentro da cultura corporal de movimento, nós temos diferentes manifestações. A cultura corporal de movimento, ela se manifesta de diferentes formas. A essas formas a gente classifica de dança, de lutas, de brincadeiras, de jogos ou de ginástica. No segundo módulo, vocês estudaram a dança, e aí vocês viram os diferentes ritmos que essa manifestação apresenta. Então, as lutas, a mesma coisa. Dentro das lutas, existem diferentes formas que elas se manifestam. Assim como as brincadeiras, assim como os jogos e assim como a ginástica. Bom, mas qual é a relação do esporte com essas manifestações da cultura corporal de movimento? O esporte é a forma competitiva destas manifestações. Exemplo, você dançando em casa ou em uma festa, você está utilizando, né, dessa cultura de movimento, mas ela não se transforma num esporte. A partir de que momento que a dança ela vira esporte? Quando há competição, quando se tenta analisar qual é o mais habilidoso, quem é que tem a melhor habilidade física para esses movimentos que a dança exige. Da mesma forma, as lutas. Das mesmas formas, as brincadeiras, os jogos e a ginástica. Eu sempre dou um exemplo da musculação. A musculação é uma prática de ginástica bem comum na nossa cultura atual. As pessoas vão nas academias para praticar musculação. Ela faz parte da cultura corporal de movimento. A musculação, ela pode se esportivizar. Quando a musculação se esportiviza, a gente denomina ela como halterofilismo. O que é o halterofilismo? É uma prática esportiva onde você tenta elevar o maior peso, né, através de anilhas, o maior peso possível. Outra forma de esportivização da musculação é o CrossFit. O CrossFit é uma forma competitiva de musculação. Então, esporte é uma condição dadas as manifestações da cultura corporal de movimento quando existe a competição. Então, o esporte está ligado à competição.
O termo esporte, ele surge no século XIV, tá? É um termo utilizado pelos marinheiros quando eles iriam sair do porto para se envolver com habilidades físicas. Então, esses marinheiros falavam que eles iriam se desportar-se, ou seja, sair do porto. E assim deu origem ao termo desporto, e com o desenvolvimento, né, da língua portuguesa, se tornou esporte. Tá? Como eu falei antes, o esporte está ligado à competição, mas está ligado também a organizações, tá? A ser organizado por instituições reconhecidas. Então, todo o esporte, ele vai ter uma federação internacional. Aqui eu dou como exemplo o futebol, porque ele é o esporte que está associado à nossa cultura, tá? Então, no futebol, nós temos uma federação internacional de futebol, que é a FIFA. E vinculados à FIFA, nós temos as federações nacionais. No caso do Brasil, é a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. E filiados à CBF, tem as federações estaduais. Aqui, no caso, no nosso estado, a Federação Catarinense. E filiado às federações catarinenses, nós temos os clubes, né? No caso de Itajaí, nós temos o Clube de Futebol Marcílio Dias e o Clube de Futebol Barroso. Então, para eles poderem competir, disputas, né, oficiais de futebol, esses clubes eles têm que ser filiados às federações estaduais, as federações estaduais filiadas às confederações nacionais, e as confederações nacionais filiadas às federações internacionais. Outra característica do esporte, que define o esporte, são as regras padronizadas. Então, a mesma regra utilizada para se jogar futebol no Brasil tem que ser utilizadas na Itália, nos Estados Unidos, na China ou em qualquer outro país do mundo. Tendo conhecimento dessas características, nós conseguimos definir um pouco melhor ou encontrar a melhor definição para o esporte, mesmo reconhecendo que essa definição tem limites, porque como nós estamos falando de uma manifestação cultural, a cultura ela é entendida de forma diferente em cada região a qual ela está inserida. Então, o que seria o esporte? Uma manifestação da cultura corporal de movimento que envolve a competição de habilidades físicas, sendo organizada por instituições reconhecidas e com regras padronizadas. Como eu havia dito antes, se ela é uma manifestação da cultura, ela foi criada pelo homem. E se foi criada pelo homem, ela tem que ter uma data e um ponto de origem. E o esporte, por ser da cultura humana, ela vai sofrer conforme a interpretação que o humano faz a cada cultura que ele está inserido. Quando a gente fala de origem do esporte, nós consideramos a Grécia como esse ponto de partida. Isso não quer dizer que outros povos não apresentavam manifestações culturais e corporais de movimento. Eles apresentavam a China, o Egito, os índios da América, todos eles apresentavam uma cultura corporal de movimento. Mas nós consideramos a Grécia como a origem do esporte
porque é o primeiro povo que utiliza o esporte tentando dar um caráter institucional para ele e tentando formalizar as regras. Essa origem no povo grego se dá através dos Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos que iniciam no dia 23 de julho em Tóquio, a edição de 2020, que foi transferido para 2021, eles têm início em 776 a.C. E eles vão finalizar, vai ser cessado, né, a organização desse evento em 393 depois de Cristo. Essa aqui é a data dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Ela dura quase um século e tem como finalidade unir o povo grego. Então, a gente já vê uma finalidade política do esporte, de união do povo grego. A Grécia Antiga, ela é um território formado por diversos povos que continham a mesma cultura, ou seja, tinham o mesmo idioma, as mesmas características físicas, então a sua cultura era muito parecida. Nós temos aqui como as cidades, estados, as principais cidades-estados, né, da antiga Grécia, Atenas, Troia, entre outras. Na região chamada Olímpia, é onde surge os Jogos Olímpicos, por isso ele recebe esse nome. O que eram os Jogos Olímpicos para a cultura grega? Uma festa religiosa em homenagem a Zeus, que tinha como objetivo unir o povo através do esporte. Então, toda essa região, todos esses povos independentes se reuniam de 4 em 4 anos em Olímpia para fazer uma festa em homenagem a Zeus e eles identificarem quais eram, nessa situação, os homens mais fortes ou mais rápidos ou mais corajosos que tinham em seu território. Realmente, os Jogos Olímpicos gregos, eles eram uma festa apenas para os homens, e os homens nascidos na Grécia. As únicas pessoas que poderiam competir nos Jogos Olímpicos antigos eram os homens, e eles tinham que ter nascido na Grécia. Não poderiam ser escravos ou vindo de outros territórios. E as mulheres não era permitido nem assistir ao evento, apesar de terem ocorrido em alguns momentos as mulheres assistirem de forma escondida, né, os jogos, mas para elas era proibido. As mulheres ficavam resumidas apenas a participarem das solenidades de abertura ou de entrega de premiação. As Olimpíadas têm como o seu idealizador Hércules. Na mitologia grega, Hércules é filho de Zeus. Zeus é o deus máximo dos gregos. Então, Hércules constrói em Olímpia um estádio em homenagem a Zeus e é onde é realizado os primeiros Jogos Olímpicos. Então, é muito importante entender também que, para os gregos, os Jogos Olímpicos, ou o esporte, ele tinha uma conduta moral também. Eles não
as suas práticas, apesar de ter relatos que em alguns momentos houve morte, eles não tinham como objetivo levar o seu oponente até a morte. Eles tinham uma conduta de competição que as pessoas poderiam desistir, que não tinha como objetivo machucar o adversário. Então, isso é muito importante a gente entender aonde que surge esse conceito, né, do esporte como uma ferramenta ética também. Mas, como eu já havia dito para ti, tem um final, né? Os Jogos Olímpicos, eles finalizam em 393 depois de Cristo, eles têm um ano de final. E por que que é finalizado? Por que que as Olimpíadas deixam de ser promovidas? Porque a Grécia, ela é conquistada por Roma. Então, a Grécia está aqui nessa região, Roma conquista toda essa região em vermelho, incluindo a Grécia. Só que Roma, ela conquista a Grécia em 146, aproximadamente, antes de Cristo. Então, os romanos, eles conviveram com os Jogos Olímpicos por aproximadamente 500 anos. E eles entenderam muito dessa cultura grega do esporte. Na verdade, os historiadores colocam que, apesar de Roma ter conquistado a Grécia, a cultura grega conquistou a cultura romana. Os romanos utilizaram muito da cultura grega. E uma dessas culturas que os romanos absorveram foi o esporte. Porém, com um viés diferente. Os romanos entenderam que o esporte tinha um poder grande de entretenimento, de conseguir desviar o foco do povo das questões políticas, o que a gente chama de alienação do povo, ou alienação das massas. E Roma, tendo esse conhecimento, eles promovem a política do pão e circo. Aqui nós começamos a ver uma forma negativa de utilização do esporte. O que era essa política do pão e circo utilizados pelos gestores de Roma? Eles utilizavam as arenas esportivas de Roma, aí a gente tem a mais conhecida, o Coliseu, para promover combates atléticos, né, lutas atléticas, que levavam quase sempre à morte, como uma forma de desviar o foco das grandes massas, do povo romano, das suas reais necessidades. Então, nesses eventos, eles distribuíam comida. Normalmente, os eventos tinham música, dança, teatro, mas o grande show principal eram as lutas ou as corridas de cavalo, que sempre terminavam em mortes. E isso fazia com que o povo ficasse entretido e não participasse das decisões políticas que ocorriam naquele período. A gente vai ver essa política de pão e circo sendo utilizado ao longo da história da humanidade em diferentes culturas. Um filme que relata bem essa política e essa forma de viver dos romanos é o Gladiador. Então, se tu tiver a condição de assistir esse filme ou no YouTube ou na Netflix, ele é um filme que relata bem essa condição e essa política utilizada em Roma. Bom, então os Jogos Olímpicos, eles terminam
em 396 depois de Cristo. É importante também ressaltar que outro fator que fez com que as Olimpíadas fossem proibidas, a realização das Olimpíadas, é que Roma, se apropriando do território grego, Roma começa a se tornar um povo cristão. E as Olimpíadas eram uma festa, num entendimento dos romanos, as Olimpíadas eram uma festa pagã. Por quê? Porque as Olimpíadas eram uma festa para Zeus, um deus que os romanos não reconheciam. Então, com o cristianismo cada vez ganhando mais força no povo romano, isso fez também com que as Olimpíadas fossem proibidas nos territórios onde Roma dominava. As Olimpíadas, elas retornam somente no século XIX, o que a gente chama de esporte moderno. No período medieval, o esporte ele ficou praticamente proibido. Por quê? Com o domínio da igreja, a igreja ela era contrária a atividades que envolviam o corpo. Então, para a igreja, o corpo era um local de pecado. E como o esporte exigia movimento e atividades corporais, eles ficam proibidos nesse período. Então, eles vão surgir, o esporte começa a ressurgir, tá? Com o Renascimento, e aí, a partir do século XIX. Um dos grandes estimuladores, né, do ressurgimento do esporte é Thomas Arnold, na Inglaterra, no século, ali por 1800, onde ele começa a utilizar o esporte como ferramenta educacional nas escolas. Então, contrário ao que o período romano preconizava, do esporte violento, os ingleses, eles tentam fazer com que o esporte ganhe aquele significado dado pelos gregos, como uma ferramenta educacional. E aí surge o termo fair play. O que é o fair play? O fair play é um comportamento ético, tá? Diz respeito às regras. Então, ele é uma conduta que os praticantes de esporte devem ter, respeitando os seus companheiros, os adversários e o juiz. Então, essa visão violenta do esporte, com os ingleses, ela perde força e começa a ganhar uma visão mais de esporte com fair play, com respeito às regras. Os Jogos Olímpicos, eles ressurgem com essa visão. Então, o francês Pierre de Coubertin, ou mais conhecido como Barão de Coubertin, no final do século XIX, usa esporte para a promoção da paz. Então, a ideia do Coubertin era, entendendo que naquele período da história humana haviam muitos conflitos internos entre povos, ele queria, através do esporte, fazer com que esse fosse uma ferramenta de união dos povos, promovendo a paz. Tanto que os anéis olímpicos representam a união dos povos. Cada anel olímpico representa um continente. O vermelho, as Américas, o verde, a Oceania, o preto, a África, o amarelo, a Ásia, e o azul, a Europa. E em 1886, então, é retomado os Jogos Olímpicos, o que nós chamamos, né, denominamos de Jogos Olímpicos Modernos.
Eles ocorrem em Atenas, aproximadamente 1.500 anos depois de serem proibidos na Grécia Antiga. Porém, o esporte, desse caráter educacional dado pelos ingleses, ele foi se profissionalizando. Então, os atletas começaram a ser profissionais de esporte, e o esporte foi perdendo o sentido pedagógico e foi prevalecendo o sentido de rendimento. E com isso trouxe uma série de problemas. O primeiro, e os mais importantes, foi o uso do esporte como instrumento político e ideológico. O primeiro presidente de um país que identificou essa capacidade negativa do esporte foi Hitler. Hitler tinha como ideia sediar os Jogos Olímpicos, e a Alemanha foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos de 1936, e ele queria, através dos Jogos Olímpicos, mostrar a supremacia da raça ariana sobre as demais. Então, ele fez de um evento que era de união entre os povos, uma forma para mostrar a supremacia da Alemanha, especificamente da supremacia da raça ariana. Burlando, corrompendo os juízes, houve uma série de eventos nessas Olimpíadas, né, de corrupção que mancharam o esporte. O Hitler, ele não contava que iria aparecer um atleta americano chamado Jesse Owens, um negro, que dentro da Alemanha, no Estádio Nacional de Berlim, iria conquistar 4 medalhas de ouro, inclusive ganhando a principal prova das Olimpíadas, que é a corrida de 100 metros. A corrida de 100 metros, ela é o símbolo olímpico. Ela foi a primeira prova a ser disputada nos Jogos Olímpicos antigos. Então, a principal prova olímpica é a corrida de 100 metros do atletismo. E ele ganhou de um alemão. O fato foi tão marcante que o Hitler abandonou o estádio. Abandonou o estádio para não entregar a medalha para o Jesse Owens. É nesse período que surge o chauvinismo da vitória. O que é o chauvinismo da vitória? Ele se contrapõe ao fair play. Ou seja, o fair play que pregonizava se ter respeito às regras, o chauvinismo da vitória é o contrário. É a vitória a qualquer custo. Não interessa se a vitória vai ser através de corrupção, ou através de doping, ou burlando as regras. Então, muitos atletas e países acabam utilizando dessa ferramenta. O doping surge muito forte nessa época. Então, os povos tentando mostrar que são superiores aos demais, começam a burlar as regras. Um filme muito legal que fala sobre a história das Olimpíadas e do Jesse Owens na Alemanha é o filme Raça. Esse filme é muito bom. Se tu tiver condições de assistir, ele é um filme que está na Netflix. Tá? Ali vai contar todo o enredo que envolveu esse atleta nos Jogos Olímpicos de Berlim. Mas não foi só a Alemanha nazista que utilizou o esporte como instrumento político ideológico. Outros povos também fizeram isso. Então, outro momento histórico que traz o esporte como enredo, né, da política é durante a Guerra Fria.
o que é a Guerra Fria? A Guerra Fria é a luta entre dois regimes políticos, um regime formado por um bloco, ou seja, por diversos países que entendia que o capitalismo era o melhor regime político, e um outro bloco, esse bloco capitalista comandado, né, liderado pelos Estados Unidos, e um outro bloco socialista, de diversos países que entendiam que o melhor regime político era o socialismo. E esse bloco ele era liderado pela União Soviética. A União Soviética ela ingressa nas Olimpíadas como União Soviética, né? Um bloco formado por países do leste europeu ali, eles ingressam nas Olimpíadas em 1952. A partir desse momento, tanto a União Soviética como os Estados Unidos, eles investem muito forte no esporte. Não só no esporte, como também nas formas de fazer com que seus atletas pudessem evoluir atleticamente. Então, eles investem em tecnologia de roupa, tecnologia de material, como tênis, tecnologia em equipamentos, e também no doping. Durante esse período da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, no campo esportivo, eles lutaram assim batalhas memoráveis para ver quem que conseguia ter o maior quantidade de medalhas de ouro. Um fato marcante nesse período é que as Olimpíadas de 1980 elas foram realizadas em Moscou. Moscou é a capital hoje da Rússia, capital da antiga União Soviética. Os países que formavam o bloco capitalista, eles não foram para as Olimpíadas realizadas em Moscou. Em 1984, as Olimpíadas foram realizadas em Los Angeles, nos Estados Unidos. E aí o bloco socialista boicotou, como uma forma de revanche, boicotou o evento nos Estados Unidos. Então aí a gente vê de que forma que o esporte, a nível mundial, foi utilizado de forma negativa e sempre como um instrumento político. Mas o esporte ele não teve somente esse viés negativo na política. Um outro fato histórico muito importante é a forma como o esporte foi utilizado no apartheid, ou no fim do apartheid, na África do Sul. O apartheid foi um regime político da África do Sul, de segregação dos negros, onde os negros não tinham poder, né? não podiam influenciar na política na África do Sul. Era um regime tão cruel que limitava até os locais onde os negros podiam frequentar e quais os bairros que os negros podiam residir na África do Sul. Com o fim do apartheid não representava que o povo tinha se unido novamente. Ainda havia muitas sequelas, né, desse período de segregação racial. Nelson Mandela, que foi um preso político da África do Sul, ao se eleger, Nelson Mandela é essa figura, tá? Esse personagem. Nelson Mandela, ao se eleger, ele entende que o esporte poderia ter um ideal positivo de unir o povo africano. E, por coincidência, naquele período, a África do Sul estava para sediar
o Campeonato Mundial de Rugby. Rugby é um esporte de origem inglesa, tá? Na cultura africana, o rugby ele era um esporte praticado pelos brancos. Os negros na África do Sul eram proibidos de praticar rugby. Apenas os brancos praticavam. A Federação Africana de Rugby não permitia a participação dos negros. Em 1995, a África cedia esse campeonato mundial, já não existe mais o apartheid, e o Nelson Mandela percebe que, se ele fizesse a seleção da África do Sul ser constituídas por brancos e negros, seria uma mensagem para o povo que brancos e negros poderiam trabalhar junto e conviverem de forma pacífica na África do Sul. Então, ele permite, a Federação Africana permite, né, os negros jogarem rugby. A seleção é formada por negros e brancos, e ela é campeã pela primeira vez, campeã mundial de rugby. O rugby, para os africanos, ele é como se fosse o futebol para a nossa cultura. Eles gostam muito de rugby. E foi o primeiro título que a África do Sul foi campeã. Então, isso teve um poder de união do povo muito grande. Foi uma mensagem dada ao povo que negros e brancos naquele país poderiam conviver juntos. E a história é tão interessante que os negros africanos, eles preferiam o futebol. Em 1996, a África do Sul é campeã pela primeira vez da Copa das Nações Africanas. É essa foto aqui debaixo. E a gente pode ver que a seleção africana tem no seu elenco negros e brancos. Então, o esporte, nesse momento, foi utilizado como uma mensagem positiva de fim de segregação racial. E de que tanto os brancos e os negros poderiam frequentar os mesmos espaços, terem a mesma cultura, sabe? Conviver de forma pacífica naquele país. Então, não é só o lado negativo, o esporte também tem o seu lado positivo. Ou seja, o esporte, ele é utilizado conforme, ele é uma criação humana e ele é utilizado conforme o homem deseja, seja para o bem ou para o mal. Eu não vou ficar falando só do que acontece fora do Brasil. É importante eu trazer também que o esporte, aqui no nosso país, também é utilizado como instrumento político ideológico. E foi utilizado, e é utilizado desde sempre. Alguns fatos históricos, o regime militar utilizou a Copa do Mundo e a seleção brasileira de 1970 como propaganda política. O regime militar investiu muito na seleção brasileira de 1970. Essa Copa do Mundo foi realizada no México e foi considerada a primeira vez que a seleção brasileira teve uma preparação científica. E foi feito para que o Brasil ganhasse a Copa do Mundo e o regime militar, que era o que realizava a gestão do Brasil na época, pudesse ser considerado, né, através do esporte, como uma boa gestão. E ao longo do tempo sempre foi utilizado. Aqui nós estamos vendo, né, a foto do Brasil quando o Brasil ganhou a concorrência para sediar os Jogos Olímpicos.
Jogos Olímpicos realizado em 2016 no Rio de Janeiro. Nós não sediamos apenas os Jogos Olímpicos nesse período, né, de domínio aí do lulismo, né, do Lula com os partidos de esquerda. Nós tivemos o Pan-Americano, nós tivemos a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 como principais eventos. Então, esse período político também utilizou o esporte como uma ferramenta para se consolidar, para mostrar, no caso o Brasil, mostrar a capacidade, né, econômica do país. Mas a gente sabe que, infelizmente, todos esses eventos foram constituídos por muita corrupção, né, muito desvio de dinheiro, tá? E que fazem parte ainda, né, da nossa história. Mas não é só o governo do Lula que utilizou o esporte como instrumento político. O Bolsonaro também utiliza o esporte como um instrumento político. É muito comum ver, eu trouxe aqui 2 fotos, mas é muito comum ver o Bolsonaro utilizando camisetas de futebol. Por que camisetas de futebol? Porque o futebol é o esporte chefe no Brasil. Ele é um esporte que está ligado à nossa cultura, é um esporte de massa. E utilizar essas camisetas de futebol dá uma sensação de proximidade com o povo. Tá? Então, a gente vê aqui nas fotos ele utilizando uma série de camisetas de clubes diferentes. E nesse momento, nós percebemos também, não sei se você está acompanhando, mas há essa divulgação nas mídias, né, dessa briga entre a realização da Copa América aqui no Brasil, e a gente vê claramente que a Copa América, a realização da Copa América aqui no Brasil, pode ser utilizada para desviar a atenção da grande massa, né, do povo, para a CPI que está acontecendo em relação à compra das vacinas. A gestão do Bolsonaro está sendo investigada numa CPI sobre a negligência da compra das vacinas. Nós estamos aí em plena CPI, e no meio dessa CPI houve uma pressão do governo para trazer a Copa América para o Brasil. É muito provavelmente que o Brasil seja o campeão dessa Copa América. A seleção brasileira de futebol, ela está em uma condição bem melhor que as demais seleções, e isso vai fazer com que o povo, em vez de estar prestando atenção na política, comece a prestar atenção no esporte, ainda mais se o Brasil for campeão. E aí o povo, em plena pandemia, a gente pode estar correndo o risco do povo ir às ruas para comemorar um título de futebol e aumentar o contágio do vírus. Então a gente vê novamente o esporte sendo utilizado como um instrumento político, né, ideológico. Então a gente tem que se manter bem atento de como é que vai se dar essa relação da política com a Copa América, né, do Bolsonaro com a Copa América, para que a gente não caia nessa ilusão do que os romanos já faziam antigamente, né? O gestor dando o circo para alienar o povo. Aqui no nosso caso, em vez de serem gladiadores, é o jogo de futebol. São as partidas de futebol sendo utilizadas para nos alienar e fazer com que a gente não
participe da política, das tomadas de decisões do nosso país. Outra relação do esporte é com a mídia. Então, hoje, o esporte tem uma relação muito forte com as mídias televisivas, sociais, de rádio. Então, o esporte, ele é uma indústria de entretenimento que movimenta muito, muito dinheiro, inclusive criando, né, o esporte se tornou tão forte como entretenimento que hoje nós temos programas específicos de esporte no canal aberto. A gente vê, no nosso caso, na nossa cultura, o futebol sendo transmitido diariamente, né, na televisão, e tem canais especializados apenas em esporte. Para mostrar o quanto que o esporte é forte como entretenimento, nós temos canais especializados, Sport TV, Fox Sport, ESPN, Band Esporte, e assim vai. São canais especializados, o que mostra que tem audiência, que tem uma grande parcela da população que gosta de assistir o esporte. E isso movimenta dinheiro, movimenta patrocínio, lucro, e é por isso que a mídia precisa a todo momento estar criando um ídolo, porque o ídolo ele tem o poder de fazer com que as pessoas fiquem presas a essas mídias, televisão, social. Então, vira e mexe, a TV tem que criar um ídolo. Hoje, no futebol, é o Neymar. Quando o Neymar envelhecer, vai vir outro. E no passado, foi Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, depois foi Romário, foi Pelé, foi Zico. Em outros esportes, nós tivemos Ayrton Senna, tivemos o Guga no tênis, e assim sucessivamente. Então, o esporte, a mídia, ela precisa criar esses ídolos. Mesmo que esses ídolos, muitas vezes, não sejam exemplo de um esporte pedagógico. Tem o seu comportamento fora do esporte e até dentro do esporte mesmo, corrompido. Desvio de sonegação de imposto, uso de doping e uma série de outras situações negativas. Bom, e quando a gente fala de esporte como um direito de todos, alguns movimentos esportivos, ao perceber que o esporte estava sendo utilizado de forma negativa pela política, eles começaram a se manifestar. Uma das primeiras manifestações que teve foi da intelectualidade internacional, que escreveu o Manifesto do Esporte, onde eles colocavam que o esporte ele não deve ser exclusivo apenas dos atletas de alto rendimento. Existem outras manifestações sociais do esporte. E esse manifesto, ele é seguido pela Unesco, que escreve a Carta de Educação Física e Esporte, e por um grupo de noruegueses que desenvolve o esporte para todos. Resumindo, esses três grandes movimentos do esporte, eles colocam que o esporte tem três manifestações sociais. O de rendimento, que é para uma parcela muito pequena da população, porque é uma parcela muito pequena que vai ter condições de se tornar atleta. Mas nós também temos o esporte educacional, que é aquele esporte realizado no ambiente escolar, com o objetivo de educar as pessoas, não com o objetivo de competir, mas com o objetivo de educar. Realizado também nos espaços comunitários e públicos,
E nós vamos ter o esporte de participação, que é o esporte para aquela mulher e aquele homem comum que estão buscando no esporte a melhora da sua saúde, a melhora da sua capacidade motora, um bem-estar físico, uma socialização com os amigos, e que não está buscando rendimento, não está buscando a máxima performance. Baseado nessa visão de que o esporte é um direito de todos, na formação da nossa Constituição, o esporte passa a estar na sua redação. Então, na Constituição de 88, a Constituição brasileira traz no artigo 217 de que o esporte ele é um direito de todos e um dever do Estado promover. Então, o Estado tem o dever de promover o esporte, especialmente o esporte educacional. É por isso que nós temos a unidade curricular de educação física nas escolas, e também o esporte de participação. Estimular que a população se movimente, que a população pratique o esporte, buscando melhorar as suas condições de saúde, que hoje o esporte ele é uma ferramenta para melhorar a condição de saúde, ainda mais nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, um período de confinamento. Então, é muito importante que as pessoas se movimentem, isso vai trazer saúde e vai trazer socialização entre as pessoas. E é um dever, então, do Estado dar a possibilidade, especialmente para os mais carentes, que não têm condições de pagar uma academia particular ou pagar para o seu filho ir numa escolinha de qualquer modalidade, o Estado ele deve promover isso para todas as pessoas. Então, é por isso que a gente tem as escolinhas comunitárias, nós temos aqui em Itajaí, a gente consegue ver os espaços de lazer, nós conseguimos ver as academias a céu aberto, né, que são formas que o Estado tem de promover esse esporte educacional e de participação para a comunidade como um todo. Bom, eu finalizo a nossa aula agora e eu deixo aberto, Ana, se tu quiser tirar alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o tema esporte.